Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fórmula C e hoje a gente vai dar sequência em nossas aulas sobre dureza dos materiais. Então essa é a segunda aula, caso você tenha perdido as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link para a playlist onde a gente está trazendo todas as aulas de forma organizada para você poder encontrar tudo que precisa. Tá? Na aula anterior a gente fez aqui uma introdução, digamos assim, sobre dureza, a gente entendeu o que é dureza, alguns pontos importantes, e hoje a gente vai falar do primeiro método de medição, que vai ser a dureza Brinell. Tá? Então, aqui a gente vai abordar ao longo desse mini cursinho, falaremos hoje de Brinell, na próxima aula a gente vai falar de Rockwell, depois a gente vai falar de Vickers. Tá? Então, essas são as três categorias de dureza que a gente vai acompanhar, o conselho que você acompanha aqui com a gente, são três tipos de dureza muito importantes e muito recorrentes aí na indústria. Se você tiver alguma necessidade de alguma outra dureza, ou se você gostaria que a gente continuasse falando de outros parâmetros, deixe aqui nos comentários. A gente vai ficar feliz em continuar aqui, caso isso seja interessante para vocês. Tá? Mas, então, embora para entender um pouquinho sobre essa dureza Brinell, qual é a realidade dela e qual é a aplicação dessa dureza. Bom, na aula anterior eu comentei duas coisas importantes. A primeira é que toda dureza nada mais é do que um teste de quanto o material resiste à penetração. Tá? Isso que a gente está tentando medir em todos os testes de dureza. Isso é importante para a gente daqui para frente. Tá? E outra coisa que a gente entendeu também na aula passada é que cada método de medição de dureza aconteceu em um momento diferente. Né? Eu disse que existia uma linha do tempo com relação a isso e que eles vêm tentando corrigir falhas ou dificuldades que existiam nos métodos anteriores. Tá? Então, hoje a gente vai falar de Brinell, né? Então, que foi uma dureza muito importante e é utilizada até hoje, mas foi a primeira Brinell, né? A pessoa, né? O estudioso Brinell, ele foi o primeiro a trazer um método, né? Uma metodologia para fazer essa medição de dureza e reportar isso em formato numérico. Então, que você conseguisse sair daquela avaliação mais subjetiva que a gente tinha anteriormente, onde a gente tentava entender o que era mais duro do que o que, por comparação e por esforço mecânico entre os materiais, que é o que a gente fazia lá na escala Shore, e aqui a gente passa a ter isso de forma numérica, de forma mais analítica, o que traz um benefício absurdo para a gente e transforma o que a gente tem hoje na mecânica, né, na metamecânica. Então, dureza. Se dureza ela tem uma deformação por conta da penetração, né, então a gente está falando aqui, para quem lembra lá das aulas de física, de um gráfico de tensão-deformação. Né? Então a gente está falando que a tensão, que é a força que você precisa para executar uma deformação, ela vai ser a força que você está aplicando pela área da deformação que você executou. Então, toda dureza, pessoal, isso é um ponto importante, tá? Toda dureza, ela vai sair dessa premissa, tá? Então, a dureza, e você tem a fórmula ali do ladinho, tá? Um HB, né? Então, no caso, dureza Brinell, hardness Brinell, por isso HB, vai ser sempre igual a força que você aplicou dividido pela área da calota, ou seja, o tamanho, né, a área da deformação que você gerou. A calota é a deformação, é a indentação que o processo de dureza executa. E é por isso que o processo de dureza é um processo destrutivo, né, porque você precisa gerar essa calota para que você possa avaliar a área da calota deformada, né, então da calota criada. Ou seja, você força, né, você executa essa força, deforma o material propositalmente, depois você avalia quanto você conseguiu deformar com aquela força que você aplicou. E aí, se você padroniza a força, né, e essa foi a ideia aqui do Brinell, e isso foi interessante, se você padroniza uma mesma força, você vai avaliar um tamanho diferente de calota. Ou seja, aquele material que é mais mole, ele vai ter uma calota maior, ele vai ter uma deformação maior. E aquele material que é mais duro, ele vai ter uma deformação menor. Essa é a ideia que o Brinell teve e foi daí que saiu esse tipo de avaliação. Foi o primeiro método analítico de medição de dureza. Tudo bem? O que a gente vai ter então nessa condição? Vamos melhorar um pouco essa fórmula. A gente chega ali na segunda condição, onde a gente vai enxergar que a força, né, que estou substituindo ali por um F, porque essa força é conhecida, você sabe qual é a força que você está aplicando, a gente vai entender isso, inclusive isso tem padronização de força que deve ser aplicada, ela vai ser dividida pela área da calota, e a área da calota nada mais é do que o 2R, o 2πrh, que seria ali a área daquela esfera que você executou. Então,
Poxa, Lucas, mas é muito chato essa parte de cálculo e coisa do tipo. Fica tranquilo que isso daqui melhora isso aqui. Eu estou trazendo as fórmulas, eu gosto de trazer as fórmulas no primeiro momento, para que todo mundo entenda da onde isso está saindo. Tá? Então, da onde a gente tem essa visualização. Tá? Só que quando a gente chega nessa estratégia, a gente precisa levar em consideração que o 2πRH ele vai te trazer uma área, né, de uma circunferência, né, de uma indentação esférica. Porém, eu tenho que fazer um ajuste por conta da profundidade dessa minha indentação. Por conta disso, a gente chega naquela terceira fórmula ali mais feia, que ela serve justamente para que você possa calcular qual é o tamanho dessa calota a partir apenas dos diâmetros. Tá? Então agora, percebe que na fórmula de baixo, apesar dela ser maior, sumiu o H, sumiu ali o R. Tá? Então isso é muito bacana, isso é muito útil para a gente. Por quê? Apesar da fórmula ter ficado maior, agora ela tem apenas uma variável, que é a variável do diâmetro. Né? Então, e a força, como você conhece, fica muito fácil de você descobri-la. Qual que é o benefício disso e o que, que isso tem a ver com a prática da medição, né? Para quem vai executar realmente essa medição no dia a dia? Simples. Quando a gente faz a medição da dureza, o metrologista, né, o técnico que está executando essa medição, ele vai se preocupar em aplicar carga correta, ou seja, a força correta, e para isso normalmente tem uma tabela, a gente vai ver uma tabelinha sobre isso daqui a pouco. Ele vai aplicar uma força correta e depois ele vai avaliar qual é o diâmetro da calota que foi gerada. E ele vai fazer duas medições. A gente tem ali, aqui do meu lado, uma apresentação, né, dessa esfera amarelinha com um F ali de força, né, e um diâmetro da própria esfera, que é o diâmetro maior. Essa força sendo aplicada por um determinado tempo, e esse tempo a gente vai ver que ele também é padronizado, porque eu tenho um retorno do material. Para quem lembra de avaliação, né, de propriedade mecânica do material, tem uma tenacidade e uma zona elástica do material que tem que ser vencida. Né? Então, para que ele chegue na zona plástica, você tem essa calota de forma mais permanente, definitiva, e aí sim você consiga fazer a medição de forma correta. Tá? Então, eu tenho um tempo ali que essa força tem que continuar sendo pressionada, né, ou executada, e aí ele vai gerar ali aquela calota e eu vou medir em duas direções perpendiculares entre si. Né? Então, por que eu faço isso? Para avaliar se eu tive um retorno desigual do meu material. Tá? Então, eu vou considerar para os meus cálculos a média entre esses dois diâmetros avaliados. Tá? Então, executei a força, medi o tamanho da calota e aí vou tirar a média dessas duas distâncias. Um ponto importante é como medir esse diâmetro de calota. Normalmente você vai utilizar um equipamento óptico para isso, como um microscópio ou uma lupa graduada para fazer esse tipo de medição, de avaliação. Tá? Então tem que levar isso em consideração também. Tá? Só que daí, pessoal, vamos pensar o seguinte: esse método de medição ele foi criado muito tempo atrás e a gente não tinha tanta tecnologia. Por conta disso, o que o Brinell fez para facilitar a vida? Ele começou a utilizar esferas de diâmetro maior, porque se a esfera fosse maior, a calota também ficaria maior e, consequentemente, fica mais fácil de você medir com equipamentos que não são tão precisos assim, para você conseguir fazer a medição desse diâmetro da calota e ter uma assertividade maior na sua medição de dureza. Olha que interessante, né? Isso foi uma estratégia bastante inteligente. Por conta disso, ele faz uma calota grandona. Né? Então, a gente fala ali de penetradores com diâmetro de 10 milímetros, de 5 milímetros e coisas do tipo, que é um penetrador grande. Né? Então, faz uma calota grande. Hoje em dia, a gente trabalha até com penetradores bem menores, porque a gente tem capacidade de fazer a medição dessa calota depois com equipamentos mais precisos. Né? Então, é mais fácil hoje em dia um laboratório ter condições de ter um microscópio lá dentro da empresa, ou coisa do tipo, né? Ou uma lupa graduada de boa qualidade que consegue fazer essa medição. Então, olha que interessante. Conforme a gente tem esse avanço tecnológico, essa calota vai diminuindo, não preciso mais fazer uma calota tão grande assim. E esse é um ponto importante que a gente vai entender depois também em outros parâmetros de medição que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Por que isso é importante? Imagina comigo, a calota ela é uma deformação que eu estou gerando no produto. Então, se eu faço uma calota muito grande, eu tenho que ter uma área de medição muito grande, eu tenho que ter uma peça, uma amostra, né? Seja ela uma peça ou um corpo de prova também relativamente grande, porque ela tem que ser proporcional à medição que eu vou executar.
e eu vou fazer uma deformação que talvez não seja aceitável depois. Eu realmente vou ter que jogar fora esse produto, se estiver medindo direto no produto, tá? Isso gera desperdício. Agora, conforme essa calota vai diminuindo, conforme a gente vai avançando, você vai fazer uma aplicação de força, né, menor. Então, eu vou poder aplicar menos força. Então, isso barateia o meu durômetro. Né? E também eu vou diminuir o refúgio, porque eu vou ter uma marquinha cada vez menor, então tem maior chance de que aquela marca não seja um problema e eu possa enviar para o meu cliente aquela peça medida, né? Então aquela peça onde a dureza foi avaliada. Então isso é importante, esse é um ponto interessante, tá? E aquela fórmula, então reiterando, aquela fórmula ela fica feia daquele jeito, mas para você não precisar medir mais nada, medir apenas o diâmetro ali menor, né? Então que vai ser aquele seu D minúsculo quadrado, né? Então a partir disso fica tudo muito mais fácil para você poder avaliar, né? Por que medir apenas o D minúsculo? Né? Porque o D maiúsculo ele representa o diâmetro da esfera do penetrador que você já conhece porque foi você que configurou no seu equipamento, tá? Então, e outro ponto importantíssimo ainda, antes da gente ir para a próxima parte, a gente começar a enxergar aqui uma questão de resultado e facilitar a vida. É importante que a força e o diâmetro do penetrador que está sendo utilizado sejam definidos e documentados, tá? Não pode uma pessoa hoje usar um penetrador de 5, amanhã uma outra pessoa usar um penetrador de 10 milímetros, por exemplo. Mesmo que tenha os ajustes necessários de força, você provavelmente vai encontrar resultados diferentes, tá? Então, e vai ser muito difícil você tentar entender por que esses resultados mudam, porque na verdade você está mudando o teste em si. Então, para você comparar laranja com laranja, sempre utilize os mesmos parâmetros de execução de medição de dureza. Tá? Então, mesmo que você esteja utilizando condições que seriam equivalentes, na prática você vai enxergar resultados diferentes. Eu falo porque eu já precisei fazer esse tipo de comparação e é muito difícil, muito chato de você fazer ali as compensações para chegar perto de um resultado confiável. Tá? Então, sempre que você puder, padroniza e documenta os seus métodos de medição relacionados à dureza. Isso também é válido para outros equipamentos de medição. Eu falei isso já na aula anterior, isso é mandatório para sistemas de medição. Não deixa de ser um processo de fabricação, né? Então é muito parecido com o processo de fabricação. Lá na fábrica todo mundo lembra que eu preciso documentar cada detalhe do meu processo, como parâmetros de máquina, velocidade, coisas do tipo. Agora no laboratório é muito comum que isso fique de lado, né, que a gente não faça isso corretamente. Então isso gera muitos problemas para o laboratório na prática. Tudo bem? Bom, então agora vamos dar uma olhadinha num ponto interessante que onde facilita porque a gente não vai precisar ficar olhando para essa fórmula maluca aqui, ou se precisar é uma vez só, tá? E uma coisa que você pode fazer para reduzir a necessidade de precisar ficar calculando o resultado de dureza com aquela fórmula esquisita que a gente viu agora há pouco, e também reduzir a chance de erro nesses cálculos, é ter uma tabela parecida com essa que a gente está visualizando aqui, né? Essa tabela aqui é uma que eu abordo com o pessoal no nosso curso de dureza, o curso completo de dureza, onde os alunos até, inclusive recebem esse material. Nada mais é do que uma tabela de Excel onde você configura qual é o diâmetro da esfera que você está utilizando, então, por exemplo, ali 10 milímetros, a força que você está aplicando, como por exemplo ali 3.000, e depois vai avaliar o diâmetro ali da sua indentação. E você classifica, né? Você cria ali passos que sejam pequenos, então, por exemplo, estou saindo de 2,75, 2,8, 2,85, assim por diante, de 0,15 de 0,05 em 0,05, ou seja, de 5 centésimos em 5 centésimos, na minha condição, não precisa ser assim, e depois eu já deixo calculado ali qual seria a dureza HB para cada um desses diâmetros. Por que isso facilita? Porque quando você está fazendo a medição ali em HB, principalmente, em muitas situações você não precisa ser muito exato com relação àquela dureza. Tá? Então, até porque isso também vai depender da sua exatidão no durômetro, no seu equipamento visual. Tá? Então, no microscópio, na lupa que você está utilizando. Então, de nada adianta eu querer fazer o cálculo muito certinho se o meu equipamento visual não tem ali exatidão suficiente para me dar um resultado muito confiável com relação ao diâmetro da calota, tá? Então leve isso em consideração. Se você quiser esse tipo de passo, você pode calcular, você pode fazer ali com
fatias menores, inclusive, para ser mais preciso, ou você pode até utilizar fatias maiores, dependendo da sua realidade aí na sua empresa. Tá? Então, sempre digo, não tem solução de prateleira. Né? A gente precisa sempre levar em consideração que precisaremos fazer adaptações. Então, para a realidade daquela empresa em si. E uma saída é você ter aí uma planilha de Excel onde você possa fazer isso, ou uma tabela até impressa, onde as pessoas possam consultar isso lá no laboratório. Eu, particularmente, dou preferência para a planilha de Excel, porque você consegue fazer adaptações e você consegue até colocar um campo onde a pessoa digite ali os valores e já reporte para a pessoa na hora qual é o resultado de dureza. Tá? Então, na minha opinião, isso acaba sendo mais preciso e mais flexível ali no dia a dia. Porém, tem que se levar em consideração que vai levar um certo tempo a mais, porque a pessoa vai precisar acessar um computador, acessar uma planilha, fazer a digitação para ter o resultado. Em contrapartida, se você tiver uma planilha, uma tabelinha dessa impressa e do lado, fica muito mais rápido para a pessoa fazer essa avaliação. Então, percebe que nos dois caminhos existe ali um benefício, então cabe ao laboratório entender melhor isso, fazer uma avaliação mais aprofundada de como isso pode ser aplicado. Tudo bem? Se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários, a gente pode fazer um vídeo lá nas aulas de Excel ensinando você a fazer esse tipo de tabelinha aí para aplicar na sua empresa. Tudo bem? Depois a gente precisa dar uma olhada com relação agora a essa questão de tamanho de esfera e de força que a gente está aplicando, até do tipo de esfera também que a gente está aplicando, para a gente entender melhor como aplicar isso e como reportar agora um resultado de dureza Brinell. Bom, e agora que a gente entendeu então que a dureza Brinell, ela nada mais é do que você aplicar uma força com um penetrador esférico sobre um produto, né, um corpo de prova, manter essa força sendo executada durante um certo tempo, retirar essa força, fazer a medição do diâmetro da calota e fazer aquele cálculo para chegar à sua dureza, que pode ser substituída aí por uma tabela, uma planilha de Excel, como a gente acabou de ver. Outros pontos que a gente precisa levar em consideração são, primeiro, a gente tem duas tabelinhas aqui do meu lado. A primeira delas fala sobre o tipo de esfera que você vai utilizar, o material dessas esferas. Tá? Então, a dureza Brinell ela é uma dureza para materiais relativamente macios. Tá? A gente vai entender isso um pouco mais para frente. Tá? Então, esse foi um problema que a dureza Brinell tinha. Porque na época que ela foi desenvolvida, a gente não tinha materiais de alta liga, como a gente tem hoje em dia. Então, por conta disso, ela não é muito boa para materiais duros, ok? Porque a escala ela sobe muito rápido. E eu tenho um problema do material com o qual essa esfera é feita. Tá? Então, no começo, a gente utilizava simplesmente uma esfera de aço. Né? E a gente percebeu que a esfera de aço ela começa a deformar muito rápido. Né? Então, porque às vezes o material que eu estou medindo é mais duro do que a própria esfera. Tá? Então, a gente utiliza uma esfera de aço carbono ali com durezas de até 500 HB, tá? Então, ou seja, de até 500 Brinell, tá? Não mais do que isso, porque senão ela vai deformar. A gente também utiliza ali a esfera de aço carbono temperada, né? Então que é um pouquinho mais dura, que consegue chegar até 600 HB. Na prática, hoje em dia, se eu for usar esfera de aço, eu vou usar esfera de aço temperado. Tá? Então, na prática, não se usa mais ali a esfera sem têmpera. Não, eu acho que nem se fabrica mais, para ser sincero, a esfera sem têmpera, porque é muito difícil você ter materiais ali tão moles desse jeito. Então compensa você já ter um material temperado para isso. Tá? E quando você vai trabalhar com durezas acima disso, você vai para materiais de tungstênio, né? Então do carboneto de tungstênio, que acaba sendo um pouco mais dura do que o aço temperado, porém eu só consigo ainda chegar até 700 HB. Então olha que interessante, eu consigo ir até 600 HB com a de aço temperado, porém, para avançar um pouquinho mais ali, eu preciso ir para o tungstênio, que já é uma condição mais cara, eu já preciso investir mais, eu só consigo ir até 700 HB. Então, esse é um ponto ali, um dos principais pontos de dificuldade do HB, né? Então, uma das primeiras problemas que apareceram com esse cara, tá? E para que ele serve, né? Então, o que ele consegue medir? A gente vai ter ali um tempo de ensaio que vai ser diferente. O que é esse tempo de ensaio? Quando eu apliquei essa força, né, então essa força que eu estou executando ali para fazer aquela medição, eu vou precisar manter essa carga sendo executada por um determinado tempo. Tá? Então isso vai precisar acontecer.
para evitar que eu tenha o retorno do elástico do material. Então eu preciso chegar na zona plástica e manter esse material, essa força executada por alguns segundos. Tá? Então se eu estiver falando ali de materiais que são mais duros um pouco, menos tenazes, né? Então, como ferro e aço, eu vou manter essa força entre 10 e 30 segundos. Tá? Se eu for trabalhar com materiais conforme eles vão ficando mais mole, como por exemplo cobre, bronze, latão, eu vou manter 30 segundos. Então agora eu já não posso mais deixar menos do que isso. Se eu chego lá em liga de alumínio, né, que são as ligas leves ali, que são mais moles, eu vou manter pelo menos de 1 a 2 minutos, né, ou seja, 60 a 120 segundos. Se eu estiver falando de estanho, chumbo, né, materiais ainda mais moles, né, quem já trabalhou com estanho sabe que estanho é super mole, eu vou deixar no mínimo 2 minutos ali para manter essa condição. E olha que interessante, mesmo aqui, ele não traz muito precisa essa condição, né? Então, a gente vai trabalhar sempre com um mínimo de tantos segundos para fazer essa condição e você vai ter que fazer testes para sua condição para ver se essa calota está deformando ou não, se você precisa ou não aumentar esse tempo de permanência, tá? E aqui aparece um segundo problema para a medição de dureza Brinell. Ela é lenta, né? Então, se você for trabalhar com materiais moles, é uma dureza bem lenta, porque você fazer 2 minutos de teste para cada avaliação, e normalmente na dureza a gente faz mais de uma avaliação no mesmo corpo de prova, para entender se aquela dureza é homogênea, ou seja, se ela é igual em toda a área do meu produto, né, do meu corpo de prova, do meu material, então eu vou levar um tempo considerável ali para fazer essa medição. É muito comum que a gente faça 5 medições ou ao menos 3 medições de dureza num corpo de prova, isso para todos os parâmetros, para entender se aquela dureza ela se repete ou se, qual o tamanho da variação que eu tenho naquele produto, tá? E isso é muito importante, isso vai mostrar sobre a qualidade daquele material e o processo que ele está passando, tá? Então, se eu estou tendo ali uma dureza homogênea ou não, isso faz muita diferença na prática, tudo bem? E por último, né, uma outra coisa que a gente precisa entender é como escrever e como ler um relatório, um resultado de dureza Brinell. Tá? Então eu tenho um exemplo aqui do lado, onde a gente tem um 495 que aparece ali. Né? Esse 495 é o resultado de dureza. Tá? Vai aparecer depois HB, que representa o Hardness Brinell, né? Ou seja, dureza Brinell. E um W logo depois. Esse W ele apresenta o tipo de esfera que a gente utilizou para fazer essa medição. Quando ele aparece W, eu estou falando de dureza medida com esferas de tungstênio. Tá? Se você tiver utilizado uma dureza, um penetrador de aço, a gente vai substituir ali por um S. Tá? Não tem diferença na indicação se o aço é temperado ou não. Tá? Então, ou vai aparecer um W ou vai aparecer um S. Se eu estou trabalhando com tungstênio, sempre W. Se eu estou trabalhando com aço, sempre S. Tá? Depois ele vai ter ali um 10 aparecendo. Esse 10 é o tempo que eu mantive o penetrador com carga. Tá? Então seria o tempo de ensaio, seria 10 segundos. Tá? E por último, um barra 3000. Esse 3000 é a força em quilogramas força que a gente executou nesse meu teste. Então, por ali eu consigo saber toda a configuração do teste. Por que, que a indicação de dureza tem que acontecer dessa forma? Justamente porque, como eu disse antes, mudar os parâmetros de teste, mesmo para parâmetros equivalentes, faz diferença no resultado. Então, eu preciso se eu recebo, por exemplo, um produto e eu quero comparar uma medição, eu preciso comparar dentro dos mesmos parâmetros. Isso é importante, faz uma diferença absurda nos resultados, tá bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre dureza Rockwell. Ficou alguma dúvida? Quer que a gente fale de algum assunto adicional? Deixa aqui nos comentários, a gente vai ficar feliz em responder. E por último, né, uma outra coisa que a gente precisa entender é como escrever e como ler um relatório, um resultado de dureza Brinell. Tá? Então eu tenho um exemplo aqui do lado, onde a gente tem um 495 que aparece ali. Né? Esse 495 é o resultado de dureza. Tá? Vai aparecer depois HB, que representa o Hardness Brinell, né? Ou seja, dureza Brinell. E um W logo depois. Esse W ele apresenta o tipo de esfera que a gente utilizou para fazer essa medição. Quando ele aparece W, eu estou falando de dureza medida com esferas de tungstênio. Tá?
Se você tiver utilizado uma dureza, um penetrador de aço, a gente vai substituir ali por um S, tá? Não tem diferença na indicação se o aço é temperado ou não, tá? Então, ou vai aparecer um W ou vai aparecer um S. Se eu estou trabalhando com tungstênio, sempre W. Se eu estou trabalhando com aço, sempre S, tá? Depois ele vai ter ali um 10 aparecendo. Esse 10 é o tempo que eu mantive o penetrador com carga, tá? Então seria o tempo de ensaio, seria 10 segundos, tá? E por último, um barra 3000. Esse 3000 é a força em quilogramas força que a gente executou nesse meu teste. Então por ali eu consigo saber toda a configuração do teste. Por que, que a indicação de dureza tem que acontecer dessa forma? Justamente porque, como eu disse antes, mudar os parâmetros de teste, mesmo para parâmetros equivalentes, faz diferença no resultado. Então eu preciso, se eu recebo, por exemplo, um produto e eu quero comparar uma medição, eu preciso comparar dentro dos mesmos parâmetros. Isso é importante, faz uma diferença absurda nos resultados, tá bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre dureza Rockwell. Ficou alguma dúvida? Quer que a gente fale de algum assunto adicional? Deixa aqui nos comentários, a gente vai ficar feliz em responder. E por último, né, uma outra coisa que a gente precisa entender é como escrever e como ler um relatório, um resultado de dureza Brinell. Tá? Então eu tenho um exemplo aqui do lado, onde a gente tem um 495 que aparece ali. Né? Esse 495 é o resultado de dureza. Tá? Vai aparecer depois HB, que representa o Hardness Brinell, né? Ou seja, dureza Brinell. E um W logo depois. Esse W ele apresenta o tipo de esfera que a gente utilizou para fazer essa medição. Quando ele aparece W, eu estou falando de dureza medida com esferas de tungstênio. Tá? Se você tiver utilizado uma dureza, um penetrador de aço, a gente vai substituir ali por um S. Tá? Não tem diferença na indicação se o aço é temperado ou não. Tá? Então, ou vai aparecer um W ou vai aparecer um S. Se eu estou trabalhando com tungstênio, sempre W. Se eu estou trabalhando com aço, sempre S. Tá? Depois ele vai ter ali um 10 aparecendo. Esse 10 é o tempo que eu mantive o penetrador com carga. Tá? Então seria o tempo de ensaio, seria 10 segundos. Tá? E por último, um barra 3000. Esse 3000 é a força em quilogramas força que a gente executou nesse meu teste. Então, por ali eu consigo saber toda a configuração do teste. Por que, que a indicação de dureza tem que acontecer dessa forma? Justamente porque, como eu disse antes, mudar os parâmetros de teste, mesmo para parâmetros equivalentes, faz diferença no resultado. Então, eu preciso